Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Então pegue a palavra de Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Vocês já se cumprimentaram aí, já, não já? Sei que vocês são educados, pessoas de Deus, abençoadas. Amém? Eu creio que Deus, Ele tem grandes coisas para fazer nessa noite ainda, em nome de Jesus. Então abra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 14. E nós vamos ler dos versículos de número 9 até o 23. Porque nós estamos chegando na reta final, amados, dessa viagem que foi a carta aos Romanos. Versículo por versículo sendo exposto e ministrado. E é igual eu disse no primeiro dia, foi o maior desafio, está sendo. O maior desafio teológico que eu já tive foi expor a carta aos Romanos na sua pureza, amados, no seu contexto original, muita pesquisa, muitas horas de estudo, mas eu creio que Deus ele tem falado conosco, e nos amadurecido muito. E Paulo aqui no capítulo de número 14, desde o capítulo de número 12, ele vem mudando um pouco o seu ensinamento da forma teórica para a forma prática. Paulo, a partir do capítulo 12, ele mostra aos cristãos a maneira que eles têm que ser, a maneira que eles têm que se relacionar com Deus e a maneira que o cristão genuíno ele se porta. E aqui em Romanos capítulo 14, quem encontrou, diga glória a Deus. Diz aqui a partir do versículo de número 9 o seguinte: você que pode, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Daqui a pouquinho você vai se assentar, mas nessa primeira leitura é muito bom você ficar de pé, que mostra que você quer receber essa palavra de pé, assim como a Bíblia ela nos manda. E diz aqui, olha, o seguinte: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal, por causa da tua comida. Não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Amém? Ainda de pé, igreja, põe a mão assim na altura do teu coração, feche os seus olhos nesse momento. Vamos pedir a graça e a misericórdia de Deus nessa palavra. Pai bendito e Deus amado,
Nós, meu Deus, precisamos de Ti, Senhor. Porque, meu Pai, a nossa incapacidade é grande demais, Senhor. Quando nós lemos a Tua palavra, nós vemos, meu Pai, o quanto continuamos escuros no nosso entendimento. Por isso, meu Deus, pedimos que o Teu Espírito Santo venha, meu Pai, esclarecer, elucidar, iluminar as nossas vidas nessa noite, para que nós venhamos sair daqui, meu Pai, completamente transformados, abençoados e avivados pela Tua palavra. Mas eu peço a Ti, meu Pai, não nos poupe. Fale, meu Deus, da Tua maneira, do Teu jeito. Fale nesse sermão aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que queremos, ó Pai. Então toma o Teu lugar de honra aqui neste altar e em nossos corações, ó Deus. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar. Preste bastante atenção, se for possível. Não conversar, fazer bastante silêncio. Faça, porque essa palavra, ela é fiel e verdadeira. Amém, amados? Amados, o apóstolo Paulo, ele na carta aos Romanos, ele faz o maior tratado teológico da igreja cristã. E Paulo, até o capítulo de número 11, ele fala acerca de doutrina, teoria, a maneira que um cristão, teoricamente, ele precisa viver. Mas, amados, a partir do capítulo de número 12, o apóstolo Paulo, ele vai deixar um pouco os pergaminhos de lado e vai começar a mostrar como que um cristão, ele deve viver na prática, no seu dia a dia, a maneira que o cristão, ele deve se expressar, a maneira que ele deve se comunicar, inclusive a maneira que ele deve se relacionar com todas as esferas de pessoas à sua volta. Quer sejam pessoas simples, quer sejam pessoas que têm ódio dela mesma, pessoas que estão em autoridades superiores. Paulo, ele vai mostrando na prática como cada um de nós deve se portar. E no capítulo de número 14, que nós começamos na semana passada, Paulo, ele vai começar a falar da maneira que nós devemos nos relacionar com pessoas que têm a mesma fé que nós, mas pensam de maneiras diferentes. E Paulo, ele vai dividir a igreja em dois tipos de pessoas, que são os fortes e os cristãos fracos. E ele mostra que o cristão forte não é aquele que faz academia todo dia, que está malhando, que está ficando robusto, não. Ele mostra que o cristão forte é aquele que já não fica mais preso nas teias da religiosidade. Igual, por exemplo, muitas pessoas que se converteram ao cristianismo eram pessoas que eram judeus em outrora. Então, por causa disso, mesmo Cristo tendo libertado, trazido ela das trevas para a maravilhosa luz, muitas pessoas ainda ficavam presas em rituais, ficavam presas em situações na qual elas não conseguiam se libertar. Mas o cristão forte não, ele conseguia comer todas as coisas. Eu dei o exemplo aqui semana passada de um frango a molho pardo, que muita gente não come porque está escrito na Bíblia ali, ó, não pode comer o sangue. Mas Paulo, ele diz que se a pessoa ela não se condena nisso, ela tem todo o direito de comer, se deliciar e pronto. Mas o cristão fraco, ele é ao contrário do forte. Ele mesmo, Cristo, tendo-o libertado, essa pessoa ela não consegue se desprender da religiosidade. Ela não consegue comer aquilo que Cristo abençoou. Ela não consegue até mesmo se vestir de uma outra maneira que uma doutrina colocou na mente dela. Igual, por exemplo, até hoje tem mulheres que têm dificuldades de colocar uma calça, porque foi ensinada, talvez desde criancinha, que ela tinha que andar somente de saia.
E amados, essa doutrina não é bíblica. E muitas pessoas, elas não conseguem se desapegar disso e não viver a liberdade que Cristo nos libertou. Claro que o padrão do cristão, na semana passada eu disse para você, a nossa maneira correta de se vestir é a maneira decente. Você precisa, antes de sair de casa, dar uma olhada para ver se a sua roupa não está chamando mais atenção para você do que para Deus. Que você está com a roupa às vezes apertada demais, colada demais, e está tirando foco, levando outras pessoas a terem pensamentos errados, embora a Bíblia ela fala que a trave está no olho de quem vê, mas a Bíblia também diz que ninguém pode levar um irmão ao pecado. Então tem que ser decente, que seja de calça, que seja de saia, que seja de terno. A pessoa ela tem que se vestir de uma maneira decente. Amém, amados? E todos esses versículos que nós lemos aqui, a gente pode sintetizar eles com um tema apenas, que Paulo ele vai tratar aqui acerca que nós não podemos julgar as pessoas. Amém? Mas aí, amados, como nosso intuito em ouvir a palavra é aprender, deixa eu perguntar para você aqui nessa noite. Nós não podemos julgar nada? Se você acha que sim, diga glória a Deus. Se você acha que não, nós não podemos julgar, diga glória a Deus. Amados, eu vou te dizer uma coisa. A Bíblia, ela diz que nós devemos julgar muitas coisas. Nós não julgamos pessoas, mas a Bíblia, ela vai nos mostrar que devemos julgar muitas coisas. E a primeira coisa que você que está na casa de Deus precisa julgar é a pregação. Você que entra na igreja para ouvir a palavra de Deus, você precisa julgar se a pregação que sai do altar, ela vem de Deus. Se ela é de Deus para a tua vida. E pode ser, amados, qualquer tipo de pessoa. Às vezes a pessoa, ela pode trazer atrativos para a igreja. Eu não sei se você já viu, eles fazem uma divulgação, parece que o pregador está no meio de um fogo, né? Com a mão assim para cima. Aí a pessoa anuncia, olha, hoje o pregador é o reverendo estratosférico intergaláctico, e ele tem não sei quantas faculdades, quantos mestrados em teologia, é o homem tal, 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 é o milagreiro de Deus. Ele chegou para pregar, você tem que julgar. Você tem que julgar se aquela palavra ela é de Deus. Ou então, pode ser a pessoa mais simples. Pode ser, igual às vezes tem algumas igrejas que elas dão oportunidades para pessoas. Imagina que hoje tem o senhor José. Hoje a oportunidade está com o senhor José. Aí o senhor José sobe, não sabe nem conversar muito bem, às vezes, não sabe ler direito. Aí ele fala, cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor. O seu José, humilde ao extremo, vai pregar. Você tem que julgar a pregação do seu José. Porque, amados, é o que sai do altar que vai nos alimentar. E às vezes tem muita gente pensando, bebendo água barrenta, pensando que está bebendo água da vida. Às vezes tem muitas pessoas dando glória a Deus para heresias, acreditando que é revelação de Deus. Por isso que o cristão, ele não pode dizer amém para todo tipo de coisa. Eu digo para você, olha o que a palavra de Deus ela diz aqui, em Gálatas capítulo de número 1, no versículo de número 6, o apóstolo Paulo escrevendo para os irmãos da Galácia. E amados, a igreja da Galácia, quando Paulo ele abriu essa igreja ela recebeu o evangelho com muito amor, recebeu o evangelho com muita fé. As pessoas se batizaram nas águas, as pessoas estavam cultuando a Deus. Só que Paulo, ele vai ter que enviar uma carta para essa igreja com um teor um pouco
admirável, porque para uma igreja que estava caminhando bem, olha só o que é o escopo dessa carta. Aqui em Gálatas 1, no versículo 6, diz assim a palavra de Deus, olha, Paulo falando: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. E a palavra anátema quer dizer maldito. A pessoa que prega uma palavra distorcendo a vontade de Deus, ela tem que ser maldita, segundo a própria palavra. E amados, não tem como você saber se uma pessoa está falando aquilo que é de Deus ou não, se você não conhecer a palavra. Se você não tiver uma Bíblia na mão. Eu sempre falo com os irmãos, amados irmãos, ande com a Bíblia. Tá certo que a Bíblia ela ficou em desuso em muitos lugares, mas se você não tiver a palavra de Deus na sua mão, como que você vai saber se aquilo que está vindo para a sua vida realmente vem de Deus? Você não pode se surpreender com título, amados. Se é coach, se é master coach, se é reverendo, não interessa. Você tem que se surpreender se a palavra vier do céu, tocar no teu coração e mudar a tua vida. Aí sim você verá Deus agindo dentro de você. Amém? E Paulo, ele vai mostrar que ele mesmo passou por uma situação como essa. Diz aqui em Atos capítulo de número 17, diz a palavra do Senhor, que o apóstolo Paulo, ele vai ser uma das pessoas mais conhecedoras da palavra de Deus, por causa que ele tinha como formação teológica a escola de um teólogo muito conhecido e respeitado chamado Gamaliel. Paulo ele se formou ali nos pés de Gamaliel. Mas Paulo ele ainda tem um outro propósito, ele tem algo ainda maior, porque ele é formado apóstolo de Cristo aos pés do Senhor Jesus. Mas quando Paulo, que é apóstolo de Cristo, Paulo, que é formado nos pés de Gamaliel, ele chega para ministrar a palavra em Bereia, olha o que vai acontecer. Atos 17, versículo 10, diz assim: e logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Paulo está pregando, o povo está com a Bíblia na mão. Deixa eu ver se é isso mesmo que Paulo está dizendo. Se é verdade isso que ele está falando, se confere na Escritura, no que Deus ele quer. Deixa eu ver se é isso mesmo. E amados, o cristão, você precisa compreender as Escrituras para você não ser enganado, amados. Porque senão muitas das vezes você vai achar que está fazendo coisas certas, coisas que agradam a Deus, que na verdade não estão agradando a Deus. É somente conhecendo a palavra. Porque olha só o que Jesus ele diz em Lucas, no capítulo de número 6. Vamos lá comigo em Lucas 6. E eu vou ler com você o que está escrito no versículo de número 39, a parte A. Jesus, ele vai utilizar o recurso da parábola para trazer um ensinamento através de um questionamento. Olha o que diz em Lucas 6,
no versículo de número 39. Quem encontrou, diga aleluia. Diz assim a palavra de Deus, amados. Olha o que Jesus vai falar. Propôs-lhes também uma parábola. Olha a pergunta. Pode, porventura, um cego guiar a outro cego? Deixa eu perguntar para você. Pode um cego guiar outro cego, igreja? Pode sim. Mas leva para o buraco. Leva para o buraco. Pega na mão de um outro cego, ele vai tentar te guiar. Ele tromba aqui, ele capota ali, ele cai no chão. Vai te esfolar inteiro. Mas ele tenta guiar. É o que tem acontecido com muitas pessoas. Elas têm sido guiadas por cegos. E aí aquela pessoa não conhece o caminho. E muitas pessoas, elas não conseguem se firmar na fé por causa disso. Não conseguem ter força, não conseguem enxergar o caminho. O cego que guia outro, segundo Jesus aqui, ó, versículo de número 39, não cairão ambos no barranco? Está tentando, mas não está conseguindo chegar a lugar nenhum, amados. E eu digo para você, uma coisa é você ser cego, você não enxerga. Outra coisa é você enxergar e continuar fazendo as coisas erradas. Aí é diferente. Uma coisa eu era cego, mas agora eu enxergo, eu não posso mais fazer as coisas erradas. Eu tenho que caminhar com coerência na vontade de Deus. E eu digo para vocês, tem muitas coisas que muitas pessoas pensam que é certo. Mas, amados, eu digo para você, não atrai, não é certo. E faz com que a graça do Senhor ela não seja derramada e gera um tipo de cristão que não vai conseguir chegar muito longe. Uma das coisas que eu posso dar como exemplo, que todos nós como cristãos estamos familiarizados, que eu vejo como algo errado, por exemplo, é uma campanha de oração. Pastor, o que tem de errado numa campanha de oração? Primeiramente, eu quero dizer para vocês o seguinte. Nós não fazemos campanha aqui, mas eu já fiz muitas campanhas como membro e como pastor também. Nós não fazemos aqui na igreja, mas eu já fiz na minha vida. Pastor, mas por que isso seria errado? Eu vou dizer o porquê, amados. Amados, o cristão, o servo de Deus, aquele que quer morar no céu, quem quer morar no céu aqui, diga glória a Deus. Diga, eu quero morar no céu. Eu também quero, amados, eu também quero. Mas o cristão, ele não pode andar motivado em conquistar apenas bênçãos. Esse não é o intuito, amados. O servo de Deus, a vida dele, o estilo de vida dele, não pode estar sendo baseado somente em conquistas terrenas. Porque Deus, ele te chamou, ele te escolheu. Você é um escolhido de Deus? Quem é, diga glória a Deus. Você crê nisso? Amados, mas por que Deus ele te escolheu então? Por que Deus ele te chamou? A Bíblia ela vai mostrar que Deus ele nos chamou para uma grande batalha. Olha só o que diz em 2 Timóteo, no capítulo de número 2. 2 Timóteo, no capítulo de número 2. Diz a palavra do Senhor, Paulo ele escrevendo aqui para o seu discípulo Timóteo, ele vai dizer aqui, 2 Timóteo 2, versículo de número 3. Olha o que Paulo ele vai dizer para Timóteo. Diz assim, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Olha o que Paulo está dizendo, que o objetivo de um soldado não é agradar a si mesmo, é agradar aquele que chamou para aquela batalha. O nosso objetivo como servos de Deus,
ele não pode ser na casa de Deus agradar a nós mesmos, mas sim agradar a Deus que nos chamou, a Deus que nos escolheu. Amém, amados? E eu vou te dizer uma coisa ainda mais. O objetivo, amados, de uma igreja se abrir, de uma porta se abrir, não é para conquistas pessoais. Claro que as coisas acontecem, mas o foco principal tem que ser adorar a Deus. Adorar a Jesus que morreu por você. Adorar aquele que te amou, mesmo nós não merecendo. Eu digo para você, o intuito da igreja, que Deus ele vê na igreja, é esse. É ter um lugar separado para adorar o nome do Senhor. Porque, amados, qualquer motivo que você entra dentro da casa de Deus, que não seja adorar a Deus, já é um motivo errado. Já foge. É adorar ao Senhor em todo o tempo. Porque, amados, eu vou te dizer uma coisa aqui. Ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Vou aqui nessa irmã aqui. Quantas vezes você já veio aqui na igreja, minha irmã? É a primeira vez? Mas deixa eu te falar contigo uma coisa. Como é que é seu nome? Exivânia. Ó, ainda que você tenha chegado aqui com problemas, dificuldades, Cristo, ele pode fazer muito mais do que você imagina. Muito mais do que você veio buscar. Amém? O pastor está entregando uma profecia? Não, amados. É o que eu acredito. Eu acredito nisso. Eu acredito que você que veio aqui nessa noite, ainda que esteja cheio de problemas, cheio de dificuldades, cheio de tribulações, ainda que você chegou por essas portas se arrastando, Cristo, ele pode fazer muito mais do que você precisa, muito mais do que você imagina, porque ele é Senhor de todas as coisas. Amém? Ele é todo poderoso. E é por isso, amados, que nós nos reunimos para adorar a ele, adorar ao Senhor. E, amados, tem que ser em tudo. Eu falava com os irmãos que, inclusive, até os louvores, eles precisam ser bíblicos. Você sabe a diferença de um louvor para uma música gospel? Você sabe a diferença? Vou te explicar. O louvor, ele adora a Deus. Você nunca vai conseguir louvar a Deus de cabeça baixa. Igual nós louvamos aqui, ao único que é digno. Eu não consigo louvar isso olhando para o chão. Ó, quão lindo esse nome é. Eu não consigo baixar minha cabeça louvando a Deus. Eu não consigo. Só que tem a música gospel, que ela não pode ser cantada na igreja. Por quê? Porque parece que é Deus cantando para você. Você vai vencer, meu filho. Vou te tirar dessa, meu filho. É Deus adorando o homem. É o contrário. E a música gospel, ela é excelente. Eu ponho o meu fone de ouvido, eu estou desanimado, estou lá na minha casa chorando, aí vem ali aquele louvor que te põe para cima. Mas ele te põe para cima, a música, ela te põe para cima para quê? Para você sair de lá, ter força para chegar até aqui, levantar a mão para o céu e continuar louvando a Deus. Você está entendendo isso, amados? É a diferença, porque a Bíblia ela diz que o louvor liberta. Quem crê que o louvor liberta? Mas a música gospel ela não liberta. E eu te mostro por quê. Eu te dou um exemplo bíblico. A música gospel, ela não tem esse poder. Diz a palavra do Senhor, lá no primeiro livro do profeta Samuel, que Davi, ele era um grande soldado, virou um general do exército de Saul. E uma música, amados, acabou com Saul. A música mais cantada de boca em Israel, que era a número 1 das paradas de sucesso, era a seguinte: Saul matou 1000, Davi matou 10.000.
Todo mundo cantarolava. Onde Saul ele ia, na cantina do templo, o povo está lá. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Ele recebia ali as frutas no quarto dele. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Aquela música perturbou ele, que falou, tem que matar esse menino. Ele está ganhando mais honra e glória do que eu. O louvor que era para ser para mim, está sendo para ele. Então eu vou matar Davi. E aí diz que veio um espírito mau da parte de Deus e perturbava Saul. E eu vou, depois, se você quiser, nós vamos fazer uma exposição inteira sobre esse tema. Mas eu quero que você entenda que Deus ele é poderoso, que quando Deus ele dá ordem, até o inferno obedece. Amém? Mas para a gente não entrar nesse tema, diz a palavra do Senhor que Saul está ali perturbado, andando de um lado para o outro, querendo matar Davi a qualquer preço. E quem que eles mandam chamar? Davi, que era um tangedor, tocava muito bem. E aí Davi, ele vem com a harpa dele, ele chega ali em cima, imagina em cima da mesa, coloca a harpa dele, ou num tripé, não sei. E ele começou a tanger e a louvar. Você acha que ele estava louvando assim? Saul, você vai vencer. Saul, Deus vai te honrar. Sabe o que a Bíblia diz? Que Davi, ele louvava a Deus. Quando nós louvamos a Deus, Deus ele desce. Quando Deus ele está no ambiente, o mal vai embora. A doença vai embora. A tristeza vai embora. Porque aonde Deus ele se manifesta, não tem junção daquilo que é santo com aquilo que é profano. Por isso que é o louvor a Deus que vai libertar você, que vai fazer com que você se levante, que você seja livre de qualquer tipo de vício, de qualquer tipo de enfermidade. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Então, o nosso objetivo é esse. É buscar a Deus, adorá-lo em todo tempo e em todas as coisas. Amém, amados? E outra coisa, por que eu digo para você que uma campanha de oração, ela não é certa perante a Bíblia? Porque diz aqui, amados, vamos lá em Eclesiastes, no capítulo de número 3. Eclesiastes, capítulo de número 3. Eu vou ler com você a partir do versículo de número 1. Quando você faz uma campanha, você coloca um tempo determinado para as coisas acontecer. Geralmente é umas 7 semanas, é uns 7 elos, alguma coisa assim. Só que a Bíblia, ela vai dizer aqui em Eclesiastes 3, no versículo 1. Assim que você encontrar, diga aleluia. Diz assim, amados, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir? Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sabe o que isso quer dizer? Tem um tempo determinado já por Deus para você trocar de carro. Tem um tempo determinado por Deus para você trocar de casa, para você arrumar um namorado, para você fazer as coisas certas. Tem um tempo determinado para tudo. Tem um tempo já determinado por Deus para a porta de emprego se abrir, para a restauração da tua família. Deus, ele tem um tempo determinado por tudo que ele mesmo determinou. Não sou eu que determino. Amém? Mas, amados, talvez você pense assim, pastor, então, agora sim o homem complicou, porque
Eu estou aqui precisando muito de uma bênção. Eu estou precisando, na verdade, de um milagre na minha vida. Como que eu vou fazer, pastor? Amados, você precisa disso? A Bíblia, ela nos ensina como alcançar tudo isso. Quer ver comigo? Mateus, capítulo de número 6. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. E eu vou ler com você o versículo de número 33. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de número 33. Você quer a bênção, você quer o milagre, você quer todas as coisas? Olha só o que diz a Bíblia, como que você conquista tudo isso. Diz aqui, ó, Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, ou o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Olha o que Jesus está dizendo para você que precisa de um milagre, que precisa de uma bênção. Busca primeiro o reino. Primeira coisa, você tem que querer entrar no céu. Porque o céu é muito maior do que qualquer bênção, qualquer milagre. Um milagre será se nós entrarmos no céu. Buscar primeiro é querer o reino primeiramente. É amar a Cristo. É o que você precisa fazer. Você precisa colocar a sua vida, vir para a casa de Deus com esse intuito. Você que estava em casa, por exemplo, dizendo, a minha vida não dá certo, o meu casamento não dá certo, parece que tem uma macumba contra a minha vida. Eu acho que eu vou para a igreja. Vem buscar o reino. É isso que Jesus ele quer. A porta está aberta aqui. Busca o reino de Deus. Busca algo muito mais completo do que um lenitivo para a sua dor, meu irmão. Busque completamente o reino de Deus. Mas ele diz aqui, busca o reino e a justiça dele. Primeiramente, buscar o reino e seja justo com Deus. Seja justo com o Senhor, porque ele será justo com você. Se você for justo com ele, ele será justo com você. Eu quero abrir uma aspas aqui, porque às vezes o que mais acontece quando uma pessoa está atrás somente de bênçãos e de milagres, a pessoa está com a vida toda errada, mentindo igual Satanás e querendo bênçãos do céu. A pessoa está com a vida, um escândalo atrás do outro. Não tem amor a ninguém, mas vive com a mão erguida ao céu e fala, Senhor, meu Deus, me ajuda, eu preciso de ti. Por isso que ele fala, buscai primeiro o reino e seja justo. Seja justo com você hoje. Será que hoje você que está aqui mereceria uma bênção ou um milagre pela maneira que você tem vivido? Isso é justiça. É quando eu reflito na minha vida. É como se você tivesse um filho como você o abençoaria? É isso que é ser justo, que é ser honesto consigo mesmo. E aqui, buscar a justiça de Deus é você querer o reino, mas entregar a vida para Jesus. É você, por exemplo, se batizar nas águas, tomar a Santa Ceia. É você, por exemplo, perseverar, ter uma vida piedosa. Buscai primeiro o reino de Deus e a justiça dele. E aí ele vai dizer aqui, ó, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí tudo que você precisa vai vindo conforme a tua caminhada. Tudo que você necessita, um casamento abençoado, uma vida abençoada, um emprego abençoado, talvez uma vida financeira tranquila. Não tem nenhum mal nisso não, meu irmão. É a maneira que você busca que pode te levar para o lugar errado. Eu te digo para você, todos nós precisamos de saúde, precisamos de paz, precisamos de alegria. Precisamos de ter recursos financeiros para viver. Infelizmente é assim. Mas eu digo para você uma coisa aqui nessa noite. Você pode até pensar que precisa urgentemente dessas coisas. Mas eu te digo pelo Espírito Santo de Deus, o que mais você precisa dessa noite
é ter um encontro real com o Senhor. Porque se você tiver um encontro com Ele, você terá todas as coisas que você precisa. Amém? Louvado seja Deus. Vamos voltar aqui em Romanos 14, porque dentre todos os versículos, Paulo ele vai falar muito de alimentos, mas tem um versículo aqui que é muito bom explicar bem para você, para que você não interprete da maneira errada. Romanos 14, versículo 14, diz assim, olha: eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Amados, esse nenhuma coisa aqui não é nenhuma coisa não, tá? Vamos entender isso aqui, para você não pegar e levar um ensino errado para a sua vida. O que Paulo ele está dizendo aqui? Que nenhuma coisa ela é impura. Ele fala de coisas secundárias. É igual nós falamos semana passada. Teve uma época que ninguém queria beber Coca-Cola porque a Coca-Cola era do diabo. A maionese era do capeta. E aí a pessoa ficava naquela paranoia. Não é isso que Paulo está falando, dessas coisas secundárias. Mas tem coisas que não cabe dar opinião. Igual tem pessoas que andam na fornicação. Ou na pornografia. Aí a pessoa conversa com um cristão e fala assim: eu acho que não tem nada a ver assistir um filme pornográfico para aquecer o ambiente. Amados, a Bíblia condena isso. Ela condena esse tipo de ação. Ou a pessoa que fala assim: para mim, adultério não tem nada a ver não. Por causa que eu aprendi que se o homem não está dando assistência, abre concorrência, ou vice-versa, se a mulher não está dando certo, a gente tem que arrumar outra. O importante é ser feliz. Não vem com essa não. A Bíblia, ela tem um lugar preparado para os fornicadores, para os adúlteros, que é no inferno. Não tem nenhum tipo de condição. Não é condicional. Eu tenho a minha opinião, eu não me condeno, mas Deus te condenará. Tem coisas que não dá para você misturar. Sempre, amados, que você, por exemplo, ouve alguém pregando a palavra de Deus e dizendo assim: olha, para mim isso aí não tem nada a ver não. Abra o teu olho. Abra o teu olho, porque o nada a ver, na verdade, tem tudo a ver. Na verdade, é o que a palavra do Senhor, o João, ele vai dizer que nós temos que experimentar, nós temos que provar e julgar se o espírito daquele que está ministrando, ele vem de Deus. Diz aqui, em João, capítulo de número 4, vamos lá no Evangelho de João, no capítulo de número 4, no versículo de número 1, amados. João, que se intitula como um presbítero, ele que é um presbítero da igreja, ele vai dizer aqui, na sua carta, na sua primeira carta, no capítulo de número 4, no versículo de número 1, olha só o que João, que teve vida com Cristo, ele vai dizer aqui, preste bastante atenção, olha o que está escrito: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. E, amados, tem mesmo. Cuidado com a internet. Cuidado. Tem pessoas pregando que não precisa mais tomar Santa Ceia, que não precisa se batizar mais nas águas, que você tem que cultuar em casa mesmo. Cuidado! Muitos falsos profetas já estavam espalhados pelo mundo há 2000 anos atrás. Há 2000 anos. E ele vai dizer aqui: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo,
a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Se naquela época, João já alerta, cuidado com as pessoas que ministram, porque o espírito do anticristo já está no mundo. Há 2000 anos atrás, será que onde que eles estão hoje? Nas redes sociais, na igreja, no celular, em todos os lugares. Você vai ver muitas pessoas, amados, eu sinceramente eu não gosto de tecer comentários, porque para não parecer uma pessoa muito, como que eu posso dizer, conservadora, será a palavra? Não, talvez um crítico. Hoje em dia, ninguém quer parecer com um pregador mais. Não quer mais. É igual assim, você vai ver a igreja que tem prancha de surf, é um tambor ali em cima, para ficar bem underground, né? Para ficar bem underground, para todo mundo se familiarizar. Meus irmãos, não é isso. Você tem que experimentar, você tem que saber. O que está levando a vida da pessoa aquilo ali? Está trazendo transformação de vida. Ele diz aqui, continua dizendo, olha, versículo de número 4, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus e aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Fala com uma pessoa que ela está em pecado, que ela precisa consertar a vida. Quem é do mundo quase bate em você. Mas a pessoa que foi tocada por Deus, ela fala, realmente eu preciso mesmo. Eu preciso. Agora tem pessoas que vão falar, não, você não precisa se consertar não. É do jeito que você está aí mesmo, o Senhor ele te chamou, ele vai te levar para o céu. Não caia nessa, irmãos. Isso é o espírito do anticristo, que quer fazer com que você pereça como ele perecerá também. Diz aqui, ó, nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Você tem que experimentar. Você tem que saber quem é quem. E uma das coisas que a gente aprende na palavra de Deus é que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus faz acepção de pessoas, sim ou não, igreja? Não faz. Deus, ele não faz. Todo aquele que vem pode ser negro, branco, pobre, rico, pode ser um bandido ou pode ser um santo de Deus. Que vier ele, Deus não faz acepção de pessoas. Mas e você? Você pode fazer acepção de pessoas, sim ou não? Aí, ó, ao silêncio aí, ó. Ao medo de errar. Sim ou não, igreja? Ai. Vocês estão ficando espertos, né? Amados, nós devemos fazer acepção de pessoas. Claro que eu vou explicar isso bem para você. A igreja, ela não pode fazer acepção de pessoas. É igual eu disse aqui no domingo passado. A igreja, ela é inclusiva, tem porta aberta para todos. Em todos os lugares da igreja tem porta aberta para todos, mas ela não tem porta aberta para tudo. O pecado não pode entrar. Não pode. Mas, amados, vamos imaginar o seguinte. Você que bate no peito e fala assim, a igreja do Senhor sou eu. Eu sou a igreja. Eu não congrego em templo feito por mãos de homens. Eu sou meu próprio pastor. Tudo bem. Aí bate uma pessoa lá na porta da sua casa e fala, olha, deixa eu entrar aí dentro. Deixa eu entrar. Eu acabei de roubar um banco, inclusive o dinheiro está aí. A polícia está me procurando. Deixa eu entrar aí dentro da tua casa. Você deixa entrar? Sim ou não? Mas por que, ué? Você não faz acepção? Amados, você tem que saber quem entra na tua casa, quem entra na tua vida, quem faz parte do seu rol de amigos. Não é toda pessoa que está na sua vida que nasceu para ser seu amigo, não. Não é assim. A Bíblia ela nos fala.
Por que você acha que o primeiro salmo diz assim, não assenta na roda dos escarnecedores, não pega conselho com o ímpio? Será que Deus, ele não está dizendo para você, meu irmão, olha com quem que você está andando. Olha com quem que você está colocando as suas culpas. Será que Deus ele não está falando com você? Olha quem que você coloca dentro da tua casa. É igual eu falava com os irmãos, que uma pessoa chegou perto de mim e falou, pastor, eu estou com raiva, porque eu mandei uma solicitação de amizade para o senhor no Facebook, e o senhor não me aceitou. Eu falei, mas como assim, meu irmão? Eu não vi. Ele falou, não, mas está sem foto. Eu falei, meu irmão, com todo respeito, sem foto, sem amizade, eu preciso saber com quem que eu estou me relacionando, quem vai ver a minha vida, quem que eu vou expor as minhas fotos. Não é assim. Se eu não souber quem você é, você não precisa saber quem sou eu. Mas aí fica aquele monte de gente colocando pessoas que não servem, amados. Você vê que traições no casamento, tem coisas que acontecem dentro da tua casa, não é com pessoa que não te conhece, não. É pessoa que você abriu a porta da casa e colocou ali dentro. Mesmo Deus falando, olha, é para largar essas pessoas. Eu fico impressionado como que tem cristão que acha que é mais forte do que os outros. Porque, amados, pensa bem. Já pensou se você andasse com as mesmas amizades que você andava antes de se converter? E fosse para os mesmos lugares que você ia antes de se converter? Já pensou? Você não estaria aqui, meu irmão. Mas o que você fez? Opa, essa amizade está me fazendo mal. A pessoa só me chama para sair. Fala que tem uma mulher mais nova querendo me conhecer. Fala que tem uma amizade assim, assado. Meus irmãos, é você ser coerente. Nós, como servos de Deus, nós devemos escolher aqueles que fazem parte da nossa vida, que fazem parte do nosso dia a dia. Com quem, igual imagina só, você que tem uma pequena empresa, você ralou a vida inteira para ter seu próprio negócio. Aí chega uma pessoa lá e fala, ó, eu não gosto de trabalhar não. Minha mãe que mandou eu vir aqui, eu gosto de levantar meio-dia. Eu não gosto, se tiver que pegar peso, eu não quero você trabalhando pesado. Mas a pessoa fala, mas eu queria uma oportunidade de trabalhar com você. Você daria a oportunidade? Sim ou não? Mas por quê? Porque, amados, você precisa escolher as pessoas que fazem parte da tua vida. A igreja, não. Aqui, se entrar um assassino e falar, eu quero Deus, ele vai entrar. Se chegar aqui um ladrão e falar, eu quero Deus, ele tem que entrar. Mas na tua casa, na tua vida, não precisa, amado. Não precisa. Entenda isso. Seja uma pessoa, isso é cristão maduro. Isso é para pessoa que quer viver uma vida diante de Deus, da maneira que a Bíblia nos manda, e sabe se relacionar. Amém, amados? Então, eu tenho certeza que se você fizer dessa forma, a tua vida ela vai mudar demais, amados. Vai melhorar demais. Porque eu garanto que você pode afastar pessoas da tua vida e outras Deus até ele afasta. Mas Deus, ele precisa fazer parte da nossa vida. Deus, ele precisa. Igual, olha só o que diz, e eu vou finalizar aqui em Filipenses, no capítulo de número 2, lendo o versículo de número 12 em diante. Filipenses 2, no versículo de número 12. Olha só o que diz a palavra de Deus aqui. Paulo, ele trata os irmãos da igreja de Filipos com tanto carinho. E Paulo aqui, ele não vai falar, usar algum recurso, fazendo um paralelo, uma comparação, não. Ele com os irmãos de Filipos, ele fala abertamente. Olha o que diz, Filipenses 2, versículo 12, diz assim. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Paulo está dizendo, ó, na minha presença vocês eram uma bênção, agora
longe da minha presença, continua sendo mais uma bênção. Ou seja, em outras palavras, aqui na casa de Deus, ninguém discute com ninguém. Marido não discute com mulher, mãe não discute com filho, filho não responde mãe. Saiu daqui, continua sendo essa bênção. Continua sendo essa família maravilhosa. Amém? Diz mais aqui, versículo de número 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todo vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém? Olha o que Paulo está dizendo. Amados, vamos andar na verdade de Deus. Vamos caminhar com Deus da maneira certa. Não vamos chegar na casa de Deus para enforcar Deus, não. Guarda a palavra da vida, para que quando o Senhor vier buscar vocês, Ele tenha um lugar preparado. Porque Ele está dizendo, ainda que eu tenha que morrer, ser oferecido como libação, ainda que eu pereça, eu fico feliz, eu me alegro, por causa que eu vejo que vocês continuarão caminhando na fé pura, na fé genuína no Senhor. E amados, eu digo para vocês aqui nessa noite, o que vocês precisam mais é de Deus, é de ter vida com Deus. Se todos os dias você se esforçar um pouquinho mais para buscar a Deus, eu vou te dizer uma coisa, eu sei que não é fácil, viu? Eu sei que não é fácil. Tem pessoas que vêm para a igreja direto do serviço, que vêm depois de um dia estressante, mas vêm ali buscar a Deus. Isso é você guardar a tua fé. Eu sei que talvez hoje o domingo não foi aquilo que você esperava, mas você está na casa de Deus. E se você, ainda que o dia tenha começado mal, o que importa é como vai terminar esse dia. E que termine para você congratulando e glorificando ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Aplauda o nome do Senhor. E toda a igreja fique de pé, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amados, põe a mão na altura do teu coração. Eu vou pedir para você, se for possível, faça o silêncio. Gostaria que você pensasse em Deus nesse momento. Pensasse no Senhor. Eu vou te dizer uma coisa, amados. Eu sei que para você, aqui nessa noite, não está fácil muitas coisas. Não está fácil. Dificuldades. E eu jamais, isso diante de Deus, que Deus, Ele possa me recolher se eu estiver mentindo. Eu vou julgar o sofrimento de alguém. Porque eu aprendi, meus irmãos, com a vida, que somente quem está sentindo a dor é que sabe o quanto está doendo. É somente a pessoa e Deus é que sabe o tamanho do sofrimento, o tamanho da dificuldade.
Eu digo para você, talvez você chegou aqui muito desanimado, querendo pôr um ponto final em um monte de coisas na tua vida. Mas reflita um pouco, você está na casa de Deus. Deus, Ele hoje aqui, Ele pode escrever uma nova história para você. Ainda que você esteja aqui com o coração se sentindo vazio, amado. Parece que o coração fica oco, que tem um espaço vazio dentro de nós, que você não preenche com nada. Que você não consegue preencher com nada. Mas hoje Deus, Ele te trouxe na casa dEle, porque Ele sabe o que você precisa. É mesmo, pastor? Deus, ele sabe o que eu preciso? Sabe, você precisa dEle. Você precisa que Ele direcione a tua vida. Ou você vai esperar seu casamento acabar, hein? Você vai esperar Satanás, ele destruir o teu lar para você tomar uma decisão? Você vai esperar mais o quê? A depressão, ela te julgar em cima do suicídio, amados. Não. Deus, Ele hoje, Ele te trouxe aqui. Porque eu tenho certeza que, da mesma maneira que um dia, no lamaçal do pecado, Deus, Ele mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua também. Da mesma maneira que muitos irmãos que estão aqui nessa noite tiveram dias terríveis, que andaram face a face com a morte, lado a lado. Mas hoje andam lado a lado com Deus, você pode andar também. Basta você querer. É uma decisão que é você quem tem que ver o que é mais importante para você. Porque uma vida nova, ela começa com uma nova atitude, com uma decisão. E talvez você que está aqui hoje, até hoje, não entregou a vida para Jesus. E cada vez mais vai cavando um poço fundo debaixo dos seus pés. Ou talvez você que está aqui, saiu da presença de Deus, saiu dos caminhos do Senhor. Eu sei que você se entristeceu, e talvez até com razão. Você viu um escândalo na igreja e não conseguiu suportar aquela pressão. Mas, meus irmãos, eu digo para você, tem muitas pessoas fazendo a obra relaxadamente, mas tem muitas igrejas pregando o evangelho genuíno. Eu não estou dizendo que o Ministério Pão Vivo é a única igreja, não. Mas você não pode ficar do jeito que você está. Você não pode começar mais nenhum dia na tua vida longe do Senhor, porque você está tão perto de Deus hoje. Você está tão perto de uma mudança, meu irmão, que é muito maior, muito melhor do que a pessoa que confia na loteria e vai ganhar um grande prêmio. Não, é muito melhor. É muito maior. É muito melhor do que uma pessoa que só tem uma chance de vida e consegue ela. É muito maior, amados. Porque as chances que nós temos nessa vida, elas passarão. Mas a vida que o Senhor tem preparado para nós, ela é eterna. Por isso eu quero convidar você que, por exemplo, eu quero orar por você, amados. Eu digo com toda a humildade do meu coração, porque hoje eu consigo orar, porque um dia pessoas oraram por mim. Um dia Deus colocou pessoas como canal de bênção na minha vida e me ajudaram. E da mesma forma, com toda humildade no meu coração,
pela capacitação que Deus ele me deu, e é tudo dele, por ele e para ele. Eu digo para você, tem mudança para a tua vida, meu irmão. O caminho ele não termina aí não. A sua vida não vai terminar desse jeito, do jeito que Satanás quer, e está rindo das coisas da maneira que estão acontecendo, tudo desabando. A insônia, o cansaço, os vultos, as vozes que você ouve, elas só vão desaparecer quando um bem maior entrar. É quando Deus ele vem, o mal ele vai. É quando nós dizemos, Senhor, eu quero, que aí Deus ele vem. E antes de orarmos, eu quero fazer esse convite para você. Você que quer hoje, aqui, nessa noite, entregar a vida para Jesus. Porque ainda não entregou, se cansou de lutar contra Deus. Hoje você diz assim, pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. E receber a Jesus como meu Salvador. Eu quero entregar a minha vida para Ele, para que Ele me direcione a fazer a vontade do Pai. E você também, que está aqui hoje, que diz assim, pastor, eu estou afastado de Deus. Eu não estou buscando, eu não estou cultuando, eu não estou congregando, eu não estou ceando. Eu até já cultuei, já fiz parte de igreja, já fiz parte de congregações, mas eu estou afastado, mas eu preciso voltar. Eu preciso hoje reconciliar a minha vida com Deus. Então você, meu irmão, que quer hoje entregar a vida para Jesus, e você que quer voltar para os caminhos do Senhor, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Vem aqui em nome de Jesus, porque eu creio que Deus, Ele quer mudar a tua vida. Pastor, eu creio, eu preciso, eu quero. Eu preciso, eu quero muito Deus na minha vida. Você que quer, vem. Vence esse mal aí que está te prendendo e vem colocar a vida na presença de Deus. Vem colocar a vida na presença do Senhor. Oh, glória a Deus, vamos aplaudir, amados, o nome do Senhor. Mas alguém quer vir? Venha. Aproveite. Hoje Cristo, Ele não está com os braços abertos, presos numa cruz, mas não. Ele está com os braços abertos esperando você, para que você venha se reconciliar com Ele. Amém? Louvado seja Deus. Deixa eu orar primeiramente para os irmãos aqui. Você que está no teu lugar, primeiramente, estenda suas mãos em direção à vida dos irmãos que estão aqui. A não ser que você queira vir. Tem alguém mais que quer vir? Não fica no teu lugar, não, vem. Não fala assim, eu vou entregar daqui mesmo. Não, vem falar com Deus aqui, ó. É diante do altar. É mostrando para Deus, eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do meu Salvador. Que Ele mudará a tua vida em nome de Jesus. Vocês que estão aqui diante do altar, ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Neste momento, diante do teu altar, eu coloco a minha vida. E Senhor, meu Deus, eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas e pelos meus erros. Senhor, meu Deus, nesta noite, eu volto para a tua presença, pois eu creio que é o melhor lugar para se estar. E te peço, meu Deus e meu Pai, confirma meu nome no livro da vida do Cordeiro, para que eu entre na cidade santa pelas portas, pois Jesus Cristo é o meu Salvador. Amém. Deixa eu orar por vocês agora. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, receba, meu Deus, os teus filhos diante do teu altar. Esses, meu Deus, que hoje aqui entram de novo na tua presença, meu Pai, com ousadia diante do trono da tua graça, pedindo, meu Deus, restauração. E eu clamo ao Senhor, meu Deus, que cada pessoa aqui presente,
Que o Senhor, meu Deus, esteja nessa hora cuidando cada vez mais, Pai. Em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Deus. E te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoa, viu? Amém, amados. Voltem para os seus lugares nessa hora. Volta lá. Toda a igreja, de novo, continue de pé. Deixa eu fazer uma oração por todos vocês agora. Amém? Amém, igreja? Primeiramente, toda a igreja com a mão na altura do coração. Esquece de tudo agora, amados. Do teu problema, da tua dificuldade, das suas provações. Eu quero orar primeiramente por você. E eu creio que Deus ele vai te abençoar. Vai nos abençoar, porque aonde Ele é adorado, Ele se manifesta. Ele é Senhor. Então, com a mão na altura do teu coração, toda a igreja nessa noite, ore assim: meu Deus e meu Pai, eu entrego nas tuas mãos a minha dor, o meu sofrimento, a minha culpa, a minha ansiedade. E te peço agora, Senhor meu Deus, leve para si tudo que traz sofrimento para a minha vida. Senhor meu Deus, eu entrego também, junto com a minha vida e com os meus problemas, o meu coração, o meu louvor, a minha adoração sincera, pois o Senhor é o meu Deus, Jesus Cristo é o meu Salvador, e o Espírito Santo, o meu ajudador, em nome de Jesus. Agora vai falando com Deus, só pensa no Senhor, vai adorando Ele, que eu quero orar pela sua vida. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, meu Deus, nós precisamos de Ti, ó Pai. Nós precisamos da Tua presença, do Teu cuidado sobre nós, Senhor. Então agora, nesse momento, ó Deus, eu peço a Ti, Espírito de Deus, vem tocando em cada vida aqui presente, vem assumindo lugar no coração, na vida de cada pessoa. Em nome de Jesus, ó Deus, vem levando embora, meu Pai, a depressão. Vem levando embora, meu Deus, essa dor que essa pessoa está sentindo. Esse vício que essa pessoa entrou aqui. Porque, meu Deus, não importa como entrou, mas o que importa é como ela vai sair daqui. E para sairmos melhores, meu Pai, é se sairmos daqui com a Tua presença. E é por isso que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, vem tomando cada vida aqui presente, vem fazendo a Tua obra em nosso meio, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, vem fazendo, meu Deus, com que o Teu lugar seja preenchido nessa noite, pelo amor que o Senhor tem por nós, pela Tua presença, pela Tua graça, pela Tua vontade, ó Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que toda dificuldade, que toda tribulação saia agora da vida dessa pessoa, porque esse lugar ele já tem um dono, e é da presença do Senhor.